Olá, eu sou o pastor Milton, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Conservadora de Curitiba. Eu quero compartilhar uma mensagem com você que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3 e versículo 16, que é onde está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já recebeu uma declaração de amor? Pois quando nós olhamos para o texto que nós fizemos leitura, nós vemos uma declaração feita pela Escritura Sagrada a respeito do amor de Deus. Nós temos aqui um texto que afirma que Deus amou as pessoas do mundo de uma maneira intensa, de uma maneira profunda, de uma grande maneira, pela sua escolha soberana, ao ponto de dar o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que crê no Senhor Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. E qual é o significado de todas essas palavras? Em primeiro lugar, nós precisamos considerar que este amor que a Bíblia declara a respeito de Deus e que Deus amou, ele tem um significado que qualifica, que nos mostra o que é realmente o amor. As pessoas têm as mais diferentes compreensões, entendimentos a respeito do amor, mas uma das principais características do amor é que o amor ele é um ato de doar, ele é um ato de dar, ele é um ato de alguém que oferece. É natural que as pessoas queiram e entendam que devam ser correspondidas no seu amor. Todavia, o ato principal e a característica principal do amor é o ato de oferecer, é o ato de servir, é o ato de dar. A Bíblia caracteriza o amor como algo que é sacrificial, que é um ato de ofertar, que é um ato de oferecer. Quando nós falamos a respeito de Deus dando o seu amor ou amando o mundo de uma maneira intensa, nós vemos alguém que não precisa do nosso amor e que não precisa da nossa correspondência. Deus é aquele que fez todas as coisas, que eternamente viveu antes mesmo que o mundo existisse, Deus já existia e fez todas as coisas de acordo com o seu propósito como um ato de amor. A trindade divina, antes que existisse o mundo, já existia e já convivia numa plenitude de amor sem necessitar de nada. Ou seja, Deus fez o mundo, fez as pessoas que habitam no mundo e, como uma atitude de amor, sem esperar e até mesmo porque não necessita nada em troca. Então, começamos considerando o fato de que o amor de Deus é um ato, é uma manifestação daquilo que o próprio Deus é, porque a Bíblia declara que Deus é amor. E aí Deus olha para um mundo que está caído, aí o mundo aqui não caracteriza, não tem a ideia ou a pretensão de mostrar a obra da criação, as árvores, os animais, as coisas feitas, mas o mundo aqui é uma referência às pessoas do mundo. A palavra que utiliza mundo para mostrar pessoas, inclusive porque quando nós olhamos mais adiante para esse texto, o texto vai dizer que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, considera a possibilidade de seres que são capazes de crer em Jesus Cristo. Ou seja, a ideia de amor aqui, e inclusive quando nós olhamos para o contexto, para o texto todo no qual essa passagem está inserida, lá no início nós temos a respeito de Jesus tratando com Nicodemos e dizendo para Nicodemos, um líder judeu, que ele precisava nascer de novo. Ou seja, o texto bíblico aqui está falando de pessoas. E o texto bíblico aqui nos diz que Deus amou as pessoas do mundo ao ponto de fazer uma oferta que as pessoas não mereciam. Porque as pessoas voluntariamente foram colocadas no pecado ou entraram no pecado e se afastaram, se distanciaram de Deus.
Isso foi um ato voluntário das pessoas. As pessoas estavam condenadas porque estavam mortas nos seus pecados e delitos e praticavam livremente os seus pecados. O ato de pecar é o ato de desobedecer a Deus, é o ato de não andar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para o ser humano e criou o ser humano para viver de uma determinada maneira. Isso fez com que o homem ele se separasse de Deus. Isso fez com que o homem ele não tivesse mais a comunhão, o relacionamento original que ele foi feito para ter com seu Criador. E de que maneira solucionar este problema? Já que o pecado levou o homem à morte espiritual e o homem precisava agora voltar a ter comunhão com Deus, nascer de novo, ter uma nova vida, receber um novo coração da parte de Deus. O problema aqui era um problema judicial, o problema aqui era um problema da justiça de Deus. Deus sendo um Deus santo, Deus sendo um Deus justo, não tolerava que não fosse pago o preço pelo pecado. E nenhum homem, por estar em pecado, poderia pagar o preço pelo pecado, porque era necessário que a lei que Deus estabeleceu fosse cumprida. A lei que está nos textos do Antigo Testamento precisava ser cumprida na sua totalidade. E o que o Senhor fez? Ele deu aquele que poderia vir, se tornar homem, cumprir a lei e morrer no nosso lugar, nos substituindo na morte para que nós tivéssemos vida e novo relacionamento com Deus. Foi isso que Jesus Cristo fez. Deus deu não algo que era secundário, mas Deus deu não algo que não tinha um valor nenhum para ele. Deus não criou um ser, não criou para dar, como se nada significasse. Mas o próprio Deus, Deus Filho, se fez homem. E quando nós consideramos esse ato de amor, ele tem um significado grande para aqueles que creem em Deus pelo seguinte, para aqueles que virão a crer em Deus, que é o fato de Deus, o Filho, se tornou homem para sofrer e morrer para que todos que nele crescem pudessem ter a vida eterna. Então, a salvação do homem, a salvação que o ser humano precisa é essa. E ela teve um custo, e ela foi um ato de amor. É isso que esse texto está nos comunicando. Não foi algo simplesmente impensado, não foi algo simplesmente sem valor, não foi algo que não significasse nada, e isso caracteriza um amor que tem, inclusive, um aspecto sacrificial. O amor de Deus foi tão grande por nós, a extensão dele foi tão profunda, que ele esteve disposto, por meio de um plano eterno dele, fazer com que o Deus, o Filho, sofresse aquilo que nós precisávamos sofrer, fosse injuriado de uma maneira que nós é que deveríamos descer no lugar dele, pagasse pelo nosso pecado. Isso é amor. Um amor que, se necessário for, dá a própria vida. Isso é verdadeiro amor. E Jesus Cristo nos amou desta maneira, dando a vida. E ele foi oferecido pelo Pai como um sacrifício no nosso lugar. E para quê? Qual era o objetivo? Reconciliação. E o que essa reconciliação produz para o homem e na vida do homem? Não apenas o fato de nós podermos agora nos relacionar com Deus. Essa é uma grande conquista de Cristo para nós. Hoje nós temos livre acesso a Deus, nós podemos orar, nós podemos nos relacionar com Ele, nós podemos entender a Sua palavra. Todavia, não apenas isso, mas nós encontramos aqui no texto a ideia de que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Então, aqui nós temos dois aspectos expostos pelo texto aqui: vida eterna e morte eterna. Então, o que está em jogo para aqueles que creem em Deus e para aqueles que não creem em Deus? Para aqueles que creem em Cristo
como seu Salvador e para aqueles que não creem em Cristo como seu Salvador. Vida eterna e morte eterna. É isso que o texto está dizendo. Quando o texto diz aqui que aqueles que crerem nele não perecerão, isso significa que aqueles que crerem no Senhor Jesus não morrerão eternamente. Não viverão separados eternamente de Deus, porque a Bíblia diz que aqueles que morrerem sem Cristo passarão a eternidade separados do seu Criador. Passarão a eternidade em sofrimento. Então, o que a Bíblia nos ensina? A necessidade da salvação em Cristo. Porque o contrário do perecimento eterno, o contrário da morte eterna é a vida eterna. E quais são os benefícios da vida eterna que nós precisamos salientar? É estarmos eternamente com o nosso Criador, numa maneira e numa forma de vida e numa condição de vida que Deus projetou para nós como filhos dele. Uma vida de alegria plena, uma vida sem nenhum pecado, porque a Bíblia nos ensina que no momento em que nós morrermos, nós passaremos a estar com Deus. E já o pecado não terá mais nenhum tipo de acesso à nossa vida. Aqueles que são cristãos hoje ainda pecam. A Bíblia nos mostra que ainda temos uma natureza pecaminosa em nós, que ainda que lutemos contra ela, ocasionalmente pecamos. Aquele dia em que passarmos a estar com o Senhor, e o dia que a Bíblia ensina que o Senhor virá para estabelecer um novo reino, um novo tempo, nós receberemos, aqueles que já estiverem mortos ressuscitarão, receberão um corpo glorificado. Aqueles que estiverem vivos e que crerem em Cristo serão transformados e todos teremos a semelhança do corpo espiritual que Cristo tem, do corpo glorificado que Cristo tem. E aí será um novo tempo. Então, aqueles que morrem em Cristo, eles passam a ter uma vida eterna com Cristo Jesus, desde o momento da sua morte. A importância grande, profunda, de termos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Além de uma vida abençoada nesta existência, além de uma vida guardada por Deus, além de uma vida que nos livra do mal, além de uma vida em todos os sentidos cercada e abençoada pelo nosso Deus, que aqueles que creem podem testemunhar que tem. Além disso, uma garantia, um selo que nos garante a vida eterna em Cristo Jesus. Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de abundância, uma vida que não pode ser explicada. Simplesmente não pode ser explicada na sua plenitude, na sua totalidade, tal os aspectos que as Sagradas Escrituras destacam a respeito dessa vida. Portanto, Deus nos amou a esse ponto, meus queridos irmãos e amigos, ao ponto de dar o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já creu no Senhor Jesus? Você já tem o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Você está caminhando para a vida eterna com Ele? Reflita a respeito disso. Que Deus abençoe a sua vida neste dia.